aí, amigos? Tudo bem? Quando a gente fala de jogos de música, a primeira coisa que geralmente a gente lembra são jogos de ritmo, né? Como Guitar Hero, Just Dance, o Beat Saber. Mas eu vou te falar uma coisa. Existem jogos que são extremamente musicais e que você não precisa seguir o ritmo. Então, meus amigos, hoje eu vou trazer pra vocês jogos que têm músicas como seu tema, como seu princípio e que não são de ritmo. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! O primeiro jogo que eu quero trazer pra vocês e que provavelmente deve ser o mais conhecido aqui dessa lista e que durante muito tempo, na minha consideração, foi o melhor jogo brasileiro de todos os tempos, que é o A Lenda do Herói. A Lenda do Herói, quem não conhece, era primeiro um vídeo, que era do canal do Marcos Castro, onde eles faziam as paródias. Em decorrência à sua fama, ele acabou fazendo um contrato com a Dumativa e criaram todo esse jogo, que pra mim, durante muito tempo, foi o melhor jogo brasileiro de todos. Aqui no jogo, ele é um jogo de plataforma convencional, onde a gente tem fases, a gente passa da fase, derrota um chefão e libera outra fase. Só que ele tem uma parada meio Mega Man, por assim dizer, pois quando a gente passa da fase, a gente pode pegar um upgrade, por exemplo, na fase 3, e voltar para a fase 1 e poder pegar algum coletável da fase 1 que não era possível antes. Mas, Pitote, por que ele é um jogo de música? E aí que tá, o jogo é completamente cantado. A música de fundo que vem rolando, ela é cantada pelo herói ou pelo narrador, que ele vai narrando o que a gente vai fazer. Se a gente ficar parado, pulando, ele vai cantar que a gente tá pulando sem sentido e que a gente tem que passar. Se a gente cai em um lugar muito alto, ele vai falar, dou saltos de 5 metros e não me machuca ao cair, sabe? Ele é um jogo completamente musical. É como se você estivesse num musical da Broadway o tempo todo, sabe? Porque tudo não tem fala, é tudo cantado. Ele é um jogo incrível, que se eu não me engano, ele tem 2 DLCs que são muito bacanas. Uma que é a Volta dos Mortos-Vivos, aonde o narrador meio que vira o Detonator e ele canta metal. Além também de termos uma DLC na praia, aonde tudo é cantado em forma de pagode. A Lenda do Herói é um jogo fantástico. Quem nunca jogou, eu recomendo urgentemente vocês a jogarem, porque ele é um jogo muito incrível. E, se eu não me engano, ano que vem vai sair a Lenda do Herói 2, que eu espero muito dele, de verdade, porque se o 1 foi incrível, o 2 vai ser ainda melhor. Olha a vassoura, vassoureiro. Esse próximo jogo aqui é um jogo que parece ter saído diretamente de um conto de fada, que é o jogo Rhapsody, A Musical Adventure. O jogo Rhapsody, A Musical Adventure, originalmente, ele foi feito para PlayStation 1, onde ele era um jogo tático, no estilo Final Fantasy Tactics, por assim dizer. Porém, a versão que eu quero falar dele é a versão por onde eu conheci o jogo, e a que eu considero melhor, que é a versão de Nintendo DS. Aqui, a gente acaba controlando a Cornet, que é uma garota, fala com fantoches, e ela tem o sonho dela de ser uma princesa um dia, que eu acho que era o grande sonho do pessoal nessa época. E meio que ela acaba conseguindo isso, sabe? Porque um dia ela tava na sua floresta lá passeando, onde ela acaba encontrando o príncipe Ferdinand, aonde ele acaba sendo transformado em pedra por uma bruxa extremamente vaidosa. E adivinha quem que vai tentar resgatar ele para virar uma princesa no futuro? Exatamente, a Cornet. E tudo isso envolto num grande musical gigantesco, pois eu não sei se vocês notaram, o nome da nossa personagem é Cornet, que é literalmente uma corneta. E como a gente tá jogando no Nintendo DS, a gente pode usar o microfone do DS para fazer diversas ações no jogo. E lembra, eu falei que o jogo virou um RPG. E ele não é mais um RPG tático. Aqui ele virou um RPG de turno, em que a gente bate nos oponentes, batendo mesmo, com a nossa corneta na mão, com a ajuda de nossos fantoches. Mas o mais incrível de tudo, a gente resolve as coisas cantando. É meio que um filme da Disney, sabe? É meio brega, é fofo. Ele é muito legal. O próximo jogo que eu quero trazer pra vocês é um jogo que eu joguei um tempinho atrás, que é o Songbird Symphony. Aqui no jogo, nós encontramos um passarinho azul, que se chama Burby, é isso o nome dele. E basicamente o jogo, ele quer descobrir de onde ele veio. Sabe aquele negócio de da onde eu sou, de onde eu vim? Então, mais ou menos é isso. O jogo em si, ele é um jogo de plataforma e puzzle, ou seja, nós vamos pulando plataformas e descobrindo coisas. Aqui, o nosso pequeno Burby, enquanto ele vai fazendo essa aventura para se descobrir, a gente acaba cantando, dançando, fazendo diversas coisas que vão entusiasmando ele a conhecer novas coisas. O jogo em si, ele tem umas pequenas partes que são de ritmo, principalmente no final de algumas fases, quando a gente enfrenta alguns chefões, por assim dizer, nós temos que imitar o chefe, sabe? Mas ele não é um jogo de ritmo em si. O jogo aborda muito mais o sistema de você pular as fases, plataforma e tudo mais. Ele é um jogo bem bacana. Ele é um jogo fácil, até um jogo para quem nunca jogou videogame começar a jogar, porque ele é bem agradável aos olhos, aos ouvidos. Ele tem toda essa mecânica de música. Ele é muito bacana. E vocês não conhecem, dê uma chance para ele, que ele é um jogo bem bacana, que é o Songbird Symphony. Pô, gente, eu acabei esquecendo de avisar. Se você estiver assistindo a gente pelo celular, dá uma passada aí pro lado, vê se vocês conseguem dar uma hypada, porque olha, ajuda demais o canal, vocês não fazem ideia. O próximo é um dos jogos mais bonitos
que eu joguei há um tempo atrás, que ele era um jogo exclusivo da Microsoft, agora não é mais, que é o jogo do Hi-Fi Rush. Aqui no Hi-Fi Rush, nós controlamos o Shai, que ele é um cara que acabou ganhando um toca-fitas no peito, por assim dizer, sem querer. E desse toca-fitas no peito dele, o mundo começa a ser ritmado, ou seja, tudo no mundo agora tem som e você vai aproveitando o som para fazer outras coisas. O jogo em si, ele é um hack and slash bem frenético, talvez até comparado com o Devil May Cry, por assim dizer. E ele tem um fator que é o ritmo importa, mas não importa ao mesmo tempo. Se a gente apertar os botões de ataque ou de pulo, de dash no ritmo certo, nós temos alguns power-ups, tipo, nosso golpe fica mais forte, nossa esquiva é mais rápida e por aí vai. Porém, o jogo não se trata do ritmo, pois você pode socar o controle do jeito que você quiser e ele vai funcionar do mesmo jeito. Não vai ser tão forte quanto seria, mas ele vai ser do mesmo jeito. Além disso, de toda essa estética musical, o jogo também visualmente ele é lindo, ele tem toda aquela estética de cel shading que era usada no Link, do Toon Link, né, do Wind Waker. Além do jogo também ter algumas cenas muito fantásticas, tipo a luta contra a Córcega, que é aquela menina de cabelo vermelho, que é muito bacana. A luta contra o lobisomem de Wall Street, por assim dizer, que é bem incrível também. E esse jogo é bem fantástico. Hoje em dia ele tá pra tudo quanto é canto, vocês conseguem jogar ele em qualquer lugar. E vocês nunca jogaram, dê uma chance, porque eu acho ele bem bacana. E olha que eu não sou muito fã desse estilo de Devil May Cry, mas esse eu gostei pra caramba. Rock versus música eletrônica. Basicamente é esse o enredo de No Stray Road. Ele é um jogo onde a gente controla dois personagens até, que é a Mayday, que é uma guitarrista, e o Zook, que é um baterista. E aqui no jogo, meio que a gente tá num mundo futuro, sabe? Um cibernético, onde a gente tem as cores tudo neon e tem uma empresa chamada NSR, que essa empresa meio que controla tudo e gera energia através de música, como se ela fosse uma grande corporação, uma grande gravadora. E nisso, essa empresa, ela meio que parou de focar em outros estilos musicais e atualmente foca apenas na música eletrônica. Então a gente acaba fazendo a rebeldia do rock and roll e vai tentar libertar o mundo da NSR e fazer as coisas voltar. O jogo é como se ele fosse um hack and slash também, e aqui tem um diferencial. Aqui nós controlamos os dois personagens e nós podemos apertar o botão para fazer a troca entre eles. Cada um tem sua própria gameplay diferente. E o mais incrível, esse jogo dá para duas pessoas, ou seja, eu consigo jogar ele facilmente com a Jaque ou com a Nath, sabe? Ele é um jogo muito bacana. Eu conheci ele porque ele estava na PSN, mas atualmente ele não tá mais na PSN e eu acabei conseguindo ele na GOG. Eu não sei como, mas ele apareceu na minha GOG e tá lá. Ele é um jogo tão fantástico assim, porque o jogo, embora seja esse rock contra a música eletrônica, o jogo tem diversos outros estilos musicais, como música clássica, K-pop, e geralmente quando tem essas outras músicas são as batalhas contra o chefe, onde os chefes usam o estilo deles contra a gente e nós vamos enfrentando. Enfim, ele é um jogo muito legal e a luta contra os chefes é um show à parte. Um outro jogo que era muito conhecido também, ainda mais da galera que viveu a era do PS1, era o jogo do Def Jam, que era basicamente um WWE com cantores de rap, como o Snoop Dogg, o Ludacris, se eu não me engano, também tinha. Ele era muito legal, embora a música não seja o foco aqui, a música é um show à parte, porque não tem como tu ver o Snoop Dogg e não lembrar de música, sabe? E um outro jogo muito bacana, esse aqui é um jogo indie que eu joguei recentemente, é o jogo Sinfonia. Aqui no jogo Sinfonia, a gente tá meio que num mundo de autômatos, por assim dizer, aonde nós controlamos um pequeno violinista que ele acabou de ser acordado por um de seus autônomos. Aqui o nosso objetivo, basicamente, ele é reencontrar todos os músicos aqui da sinfonia para a gente fazer um show e trazer a vida de volta ao local, sabe? O jogo em si, ele é um Metroid totalmente de exploração. O jogo não tem nenhum inimigo para você ficar indo e vindo, mas a gente vai tendo todo um mundo aberto para a gente explorar e descobrir mistérios, pois o jogo tem bastante lugarzinho para a gente ir, que a gente só pode acessar através de um poder novo. O jogo em si, embora eu tenha falado que ele não tem nenhum inimigo, ele tem desafios de plataforma bastante específicos, alguns até difíceis, e ele tem uma única luta que é contra o último autômato que a gente vai resolver trazer para nossa orquestra, que ele é uma espécie de luta que a gente tem que ficar fugindo de um robô gigante. O Sinfonia, ele é um jogo que usa música em todo momento, pois nós somos um violinista a todo momento, temos que ficar tocando violino para descobrir algum segredo, para convencer os caras a voltarem para a orquestra, e o jogo tem todo esse musical em volta, porque tudo nele lembra a música, as fases, a estética, a arte do jogo, além, claro, do próprio som, porque ele é um jogo muito incrível. Eu vi poucas pessoas falando dele. Ele é um jogo indie, ele é baratinho, acho que ele tava R$50, R$40 lá na Steam, e se você não conhece, de verdade, dê uma chance, porque, olha, ele é bem fantástico. Essa versão do Sinfonia é a versão atual, tá? O jogo antigamente tinha uma outra versão, que era uma versão teste, que eles fizeram como projeto de escola, mas que eles modificaram completamente o jogo, tá? Então, assim, vocês vão jogar ele, que ele é muito bacana, de verdade, que é o Sinfonia. E, gente,
Eu só falei de um RPG, né? Vamos voltar agora para outro RPG. Esse aqui, pouca gente lembra que ele é da época do Play 3 e do Xbox, mas vamos falar sobre um jogo que retrata a vida e a morte de Chopin. Sim, o Chopin tem o jogo. Aqui o jogo, ele é um RPG de turno, numa espécie de batalha meio arena, meio Tales of, sabe? Que ele é bem incrível. O jogo em si, ele é um sonho lúdico do Chopin enquanto ele está em seu leito de morte. Ou seja, o Chopin está morrendo na vida real e nós estamos jogando o sonho dele. Tudo nesse jogo lembra música, são termos de música. Nós temos allegro, nós temos vibrato, o nome dos personagens, o nome das cidades. Além, claro, de uma trilha sonora exuberante, pois a trilha sonora é de Chopin. Nós temos a incrível Nocturne tocando no jogo. Nocturne Noite, Nocturne número 2. Esse jogo é assim, se você gosta de música, você tem que conhecer esse jogo, porque assim, além dele retratar Chopin, caso você não goste de Chopin, nós temos um mundo inteiro para você aprender sobre música, porque além dele ser um RPG que nós estamos vivendo os últimos momentos de Chopin, o jogo acaba ensinando bastante termos, bastante coisas, musicalmente falando. É da parte teoria, que é chata? É, mas assim, ele acaba te ensinando bastante, e eu acho que é um jogo que as pessoas deveriam conhecer mais e jogar. Eu não sei de verdade se esse jogo está disponível em algum lugar para vocês jogarem hoje em dia. Eu tenho ele na versão de Play 3 mídia física, e eu sei que ele também tem no Xbox 360. Eu não sei se ele existe em algum lugar para jogar, mas se vocês conseguirem jogar ele de alguma maneira, joguem, porque assim, esse jogo é um jogo primordial. Eu queria deixar alguns jogos como menção honrosa, como Rift of the Necrodancer e o Crypt of the Necrodancer, que é uma franquia legal. Nós temos também um jogo indie, que é o Wonder Song, onde a gente controla um bardo que vai resolvendo as coisas com música, que é um jogo tipo Cozy Games, onde é um jogo que nos ensina sobre empatia. E tem um jogo também, esse aqui eu quero falar com vocês para vocês ficarem de olho, tá? Ele não lançou ainda, mas tá para lançar, que é o jogo Billy Bust Up. A gente controla um pequeno carneiro. Ele é um jogo de plataforma tipo Crash, ou ele é um boss rush, eu não sei direito. Eu acho que ele é um boss rush, aonde os vilões vão cantando a música e nós temos que ir passando da fase e derrotar o vilão ao mesmo tempo, sabe? Esse jogo tem duas coisas que ficaram muito famosas nele, que é o trailer do capiroto tentando passar faca na gente, e do menino que é tipo um Pinóquio, que foi as músicas que viralizaram aqui, pois um brasileiro, se eu não me engano, mora no Acre, ele pegou o trailer e dublou como se fosse em português, e ficou realmente uma coisa muito fantástica. E esse jogo tem tudo pra mim, eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo, sério. Eu acho que ele lança ano que vem também, assim como a Lenda do Herói 2. Eu fiquei muito triste quando eu descobri que isso aqui era um carneiro. E viram só, gente? A música nos jogos vai muito mais do que apenas apertar um botão. Temos diversos estilos diferentes que eu trouxe aqui pra vocês, seja plataforma, seja RPG, seja de puzzle, diversas fontes que nós podemos usar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui se vocês querem que eu faça um vídeo sobre a evolução dos jogos brasileiros, porque como eu falei, está crescendo muito. Eu tô achando que os jogos brasileiros estão ganhando uma qualidade muito boa ultimamente. Ou se os jogos de RPG, para quem nunca jogou RPG também, que eu acho que seria um bom tema. E claro, comente aqui qual é o seu jogo de música favorito. Pode ser de ritmo também. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, galera!